O tema da minha mensagem hoje é a postura de um cristão vencedor. A postura de um cristão vencedor. Quantos aqui são seguidores de Jesus Cristo? Quantos aqui são vencedores? Essa palavra é para você hoje. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, nós te agradecemos pelos próximos minutos agora, que vamos ouvir a tua palavra. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Eu oro que os próximos instantes o Senhor possa falar ao nosso coração. Deus, eu oro que agora a nossa mente possa se conectar aqui. Eu oro, Deus, sobre toda a mente agora que não vague e que o nosso coração se acalme, para que o Senhor possa falar conosco hoje aqui. Nós abrimos o nosso coração para Ti e oramos por uma palavra que fale diretamente aos nossos corações e nos desafie a uma postura para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Você pode dizer comigo amém? Amém. Gente, hoje eu quero compartilhar a respeito da postura de 4 homens que me inspiram. Quando eu olho para a história desses 4 homens, são 4 homens que me inspiram. Eles são modelos de uma postura de um cristão vencedor. Um cristão é um seguidor de Jesus Cristo. Nós não somos iguais a Jesus Cristo em glória e honra, mas nós estamos em busca de sermos parecidos com o Senhor. O apóstolo Paulo, certa vez, ele declara: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, eu e você como um cristão, a gente tem um objetivo, a gente está procurando a imitar a Cristo. Quem pode dizer amém? Imitar a Cristo nas suas atitudes, na forma de amar, na forma de se importar, na forma de doar, na forma de ser puro, na forma de ser separado. Isto é imitar a Jesus Cristo. Agora, quando eu penso, gente, nessa palavra chamada postura, a postura desses 4 jovens, gente, me inspiram e me impressionam. Agora, o que é postura, gente? Postura é um posicionamento, é uma forma de agir, uma forma de se comportar. Eu nunca me esqueço uma história, uma vez que tinha um rapaz e ele estava afinzão de uma mina, né? E ele pensa assim, né? Ele veio conversar comigo assim: pastor, estou pensando em convidar ela para jantar. Eu falei: boa ideia. Tem dinheiro para pagar a conta? Eu falei para ele. Ele falou: tem. Eu falei: boa, porque se não tiver, nem convida. E ele foi lá, a gente, né, convidou a menina, né, e depois, né, ele mandou uma mensagem: pastor, preciso falar contigo. Eu falei: o que deu? Ela aceitou? Ela falou: me cortou na cara dura. Foi um não assim de cara. E eu pensei assim: nossa. Eu falei: o que você fez de errado? Ele falou: não sei, eu conversei com ela e convidei ela para jantar, ela só tesourou, né? Disse não de cara e eu estou aqui. E eu pensei assim: rapaz, eu ficava pensando na menina, né? E pensava assim: por que será que ela não aceitou? Obviamente, eu não sabia os bastidores da ocasião, não sabia o que esse rapaz tinha conversado, como ele tinha conversado, né? Porque homens não é apenas o que você fala, mas é como você fala. Então aprenda. Mas é interessante que eu fui conversar com a menina, eu pensei assim: rapaz, eu achei que daria um casal tão bonito. Pensei: será que... Eu olhei a FIP da menina, estava parecido com a FIP do cara. Eu pensei assim: eu acho que era um casal que dava certo, né? Porque a FIP tem que combinar, né? Não pode ser assim, né? Você entende o que eu estou falando? Eu encontrei ela um dia e falei assim: ô minha filha, você não aceitou jantar com aquele cara bacana? E ela falou assim: pastor, não. Conte-me mais por que, mulher? Né? E ela falou assim: ele não tem postura. E eu entendi: postura? Eu falei: então Deus te abençoe. Até hoje eu não sei o que ela quis dizer, gente, né? Bem ao certo. Mas uma coisa que eu entendo: postura é um comportamento, é uma forma de agir. A nossa postura, gente, determina na nossa vida se nós venceremos ou não venceremos. A nossa postura como seguidores de Cristo, a nossa postura como um cristão, determina a nossa vida aqui na terra, se nós seremos pessoas que viveremos em vitória ou em derrota. E eu creio em nome de Jesus que nós teremos uma postura assim como esses 4 homens de vitória. Quem crê diz em nome de Jesus amém aqui. Amém. Agora, qual é o contexto de Daniel e seus amigos? Conecte-se comigo. Nós lemos a história aqui, que o rei da Babilônia, um homem chamado Nabucodonosor, olha o palavrão com o nome do cara, ele vai até a cidade de Jerusalém e ele domina a cidade.
Em outras palavras, aquele rei da Babilônia, ele conquista. Você pode falar essa palavra comigo, Babilônia? 1, 2, 3. Babilônia. Ele é rei de um império chamado Babilônia. Ele se aproxima de Jerusalém, e aquela época que o mundo vivia em contextos literalmente de guerra e povos conquistando outros povos. Esse rei, ele conquista a nação de Israel e em Jerusalém. E nesse momento, gente, aquele rei, ele tinha oportunidade de ter matado principalmente todos os homens jovens. Normalmente quando um rei, ele conquistava outra nação, uma coisa que não poupava: homens jovens. Por quê? Porque a probabilidade de homens jovens se levantarem, se organizarem para uma revolução, para uma revolta, era algo muito grande. Mas a estratégia desse rei, chamado Nabucodonosor, é diferente. Esse cara não mata ninguém, mas ele faz o quê? Ele pega os melhores de Israel, os melhores de Jerusalém para si. Nós lemos no verso 4, né? Ele pediu: me tragam aqui homens sem defeito físico. Olhe para alguém perto de você, olha se tem um homem sem defeito físico aí. De boa aparência. Agora ficou difícil, né, gente? Cultos. Mateus, é impossível existir um homem bonito e culto ao mesmo tempo, né? Vai orando. Inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento, que fossem capacitados. Mas, rapaz, quantos? Né? Se fosse aqui, só... né? Imagina o negócio, gente. Ele fala assim, ó: chama os melhores, chama os cabeça pensante. Nabucodonosor, gente, ele quer destruir Israel. E para destruir um povo, gente, não precisa matar todo mundo. É só você tirar as cabeças pensantes. Você não precisa matar quem não pensa. Por quê? Porque quem não pensa já está morto. Ele simplesmente faz, a estratégia dele é o quê? Eu vou chamar os melhores que tem, e esses camaradas, eu vou trazer aqui para perto de mim, porque eles vão ser, no final da conta, meus aliados. Agora eu quero que vocês conectem o que vai acontecer aqui. Daniel e seus 3 amigos, eles vão ter um grande desafio. Qual é o desafio que esses homens vão viver? Eles estão vivendo em Jerusalém, debaixo de uma cultura, debaixo de uma crença. Esses homens são firmes com Deus, eles têm um relacionamento pessoal com Deus, esses caras são íntegros, esses caras são homens de oração. Quantos aqui também têm um relacionamento com Deus aqui nessa noite? Amém. Daniel e seus 3 amigos, eles têm um desafio agora na vida deles. Eles vão ir para a Babilônia, debaixo de uma outra cultura diferente, que adora outros deuses, que não tem os mesmos princípios, não tem os mesmos valores, e no meio de um outro lugar, totalmente inverso à realidade de vidas e padrões que eles tinham, eles vão precisar se manter firmes e corretos diante de Deus. Quem consegue entender o tamanho do desafio? Eles vão ser colocados num lugar, literalmente, um peixe fora da água. Não faz parte dos valores dele o lugar onde eles vão estar. Agora eu quero traduzir essa mensagem, gente, hoje. O que isso significa hoje na nossa vida? O que significa a Babilônia hoje? A Babilônia hoje, gente, significa o mundo. O mundo e a sua cultura e o seu estilo pecaminoso de viver longe de Deus. Diga comigo, Babilônia. Babilônia significa o mundo. Você já descobriu, gente, que a maneira que o mundo procede não é o mesmo modo que a palavra de Deus muitas vezes manda a gente proceder? Agora, quando eu falo do mundo, eu não estou falando, gente, de uma esfera global, o qual você conhece. Eu quero ler para você 1 João capítulo 5, 19. 1 João capítulo 5, 19 diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz do maligno. Somos de Deus e o mundo jaz do maligno. O que está dizendo? Não está dizendo que a esfera, planeta Terra, é do maligno. Uma vez eu encontrei um cara e falou assim: pastor, a coisa está feia, né? Eu falei: por que, meu filho? Eu falei: porque eu li um texto lá em 1 Pedro que diz que o mundo é do demônio. Eu falei: não, cara, você é maluco? Ele falou: não, eu li lá que o mundo jaz do maligno. Eu estou pensando em não sair mais de casa, porque o capeta está na esquina, pastor, ele falou, e ele está pronto para pegar a gente. Eu falei: não, meu amigo, o mundo, o planeta em si, é criação do Senhor, que fez todas as coisas. Mas o que a palavra de Deus está falando, tão referindo, quando está dizendo assim, ó, o mundo jaz do maligno, ou seja, já é, hashtag, já era.
Está dizendo a respeito do que, gente? Da cultura, da forma de pensar, da forma de agir, os estilos de vida. Está dizendo, o fluxo, a correnteza já está influenciada pelo maligno. Mas está dizendo aqui, mas nós somos de Deus. Amém. A Babilônia representa então, que representa para Daniel e seus 3 amigos, o mundo qual eu e você vivemos hoje. Agora, quem são Daniel e os seus 3 amigos hoje? É eu e você. É você que é um seguidor de Jesus, é você que é um cidadão celestial. Quem aqui é um cidadão celestial, um seguidor de Jesus Cristo? Amém. Representa nessa história Daniel e seus 3 amigos. Eu quero ler 2 textos para você, para te conectar com isso. Filipenses capítulo 3, verso 20, diz assim: no entanto, a nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha, toque alguém perto de você e diga: você é um cidadão dos céus. Diga: você não é desse mundo, você é um cidadão dos céus. 1 Pedro 2, verso 9, apenas a parte A do verso diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Gente, deixa eu contextualizar algo contigo aqui. Eu e você não somos da Babilônia, eu e você não somos desse mundo, assim como Daniel e seus 3 amigos, eles estavam indo para a Babilônia, mas o lugar deles, gente, é de Jerusalém. Eu e você estaremos um dia na Jerusalém Santa, na eternidade com Deus, a segunda Jerusalém. Amém. Agora é interessante dizer, qual é o nosso desafio hoje? O nosso desafio hoje, assim como Daniel e os 3 amigos, lá na Babilônia, venceram, foram fiéis, não se deixaram contaminar na Babilônia. Hoje eu e você, também temos o desafio de vencer, de não se deixar contaminar nesse mundo, de viver em vitória com esse mundo, na presença de Deus, cada dia. O mesmo desafio que Daniel e seus 3 amigos, eles têm em viver na Babilônia, eu e você hoje temos uma Babilônia chamado o nosso dia a dia, a cultura, os lugares onde nós estamos, que não existe a presença de Deus. Agora eu quero encorajar você hoje, você como um cristão, porque eu quero ler um texto para ti que está em 1 João capítulo 5, verso 4. 1 João capítulo 5, verso 4, eu quero que todos nós possamos repetir juntos isso. Isso aqui me encoraja na minha vida, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Vamos ver, alguém que é nascido de Deus aqui, você nasceu de novo, você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, você já não mais vive para a velha vida, mas você é uma nova criatura. Amém. Nós cantamos, tudo se fez novo. Outrora nós estávamos longe de Deus, mas Jesus nos encontrou, e agora nós fazemos parte da família de Deus, e o viver que nós temos hoje, o apóstolo Paulo declara, é para a honra e glória do Senhor. Amém. Ele diz, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Agora conecte-se. E esta é a nossa vitória, que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé tem poder para vencer o mundo. A nossa fé é convicção, fé é certeza, porque quando nós estamos debaixo de fé, nós somos capazes de, não importa se estamos na Babilônia, nesse mundo, nós temos o poder de vencermos como cristãos todas as coisas em Cristo Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Agora eu quero falar para ti hoje a respeito de 5 posturas que Daniel e seus 3 amigos tinham, e isso foi o que fez eles serem vencedores. 5 posturas, diga comigo essa palavra, que é postura. A primeira postura que eles tiveram, gente, é uma postura de identidade. Você pode dizer bem alto comigo, diga postura de identidade. Que identidade? Quem nós somos? Realmente quem é o nosso coração é. Aquilo que você crê determina a forma do seu agir. Provérbios capítulo 18 fala: assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Os nossos pensamentos dão origem às nossas identidades. E quando nós começamos a entender sobre isso, Daniel e seus 3 amigos, eles sabiam quem eles eram. Deixe-me falar para você que é um cristão, você precisa saber quem você é. Você precisa saber que você é um filho e uma filha de Deus.
Você precisa saber o seu propósito e por que está aqui na terra. Sobre identidade, algo tão importante, que se você não saber quem você é, as pessoas vão definir quem você é. Quantas vezes já tentaram me definir? Eu gosto da frase que diz: eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu tenho aquilo que Deus diz que eu tenho. Eu posso aquilo que Deus diz que eu posso. E toda voz que se levanta contrária a isso na minha vida é mentira, não é a minha verdadeira identidade, porque a nossa verdadeira identidade é ser filho e filha de Deus. Amém. Agora o mundo, a Babilônia, sempre vai tentar roubar nossa identidade. Eu quero ler mais uma vez contigo, me dê Daniel capítulo 1, no verso 7. Coloque seus olhos aqui nessa tela. No verso 7 de Daniel capítulo 1, perceba o que o chefe dos eunucos, um dos chefes do rei Nabucodonosor faz. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. Diga comigo, outros nomes. A saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e de Azarias o de Abidnego. Você consegue entender o que ele está fazendo? Ele está mudando o nome. O seu nome é a sua identidade. Na sua identidade, a coisa mais importante sobre aquele documento é o seu nome ali. Em outras palavras, aquele cara está dizendo: eu vou mudar o nome de vocês, eu estou mudando a sua identidade. E deixe-me falar para vocês, gente, o inimigo, ele quer mudar a sua identidade, que você não veja a sua vida da maneira que Deus vê. Ele quer fazer você acreditar que você não é quem Deus diz que você é. Aquele homem está dizendo: vamos mudar o nome deles. A coisa mais importante sobre uma pessoa é a sua identidade. A falta de identidade, gente, faz com que a gente oscile entre a opinião de Deus e a opinião das pessoas na nossa vida. Quem não sabe o que é definido por outras pessoas. Agora deixe-me pregar para você: você não é o que o mundo diz que você é. Você não é nem sequer o que as pessoas dizem que você é. Você não é a voz que muitas vezes o diabo soa nos seus ouvidos, falando sobre na sua cabeça. Mas você é aquilo que Deus diz que você é. Amém. Todos nós aqui somos filhos e filhas amados do Senhor. Amém. O sistema da Babilônia, desse mundo, vai tentar formatar a sua mente, fazer todas as pessoas pensarem igual, fazer com que todas as pessoas percam a sua identidade. Esses caras estão dizendo: a gente está na Babilônia, mas a Babilônia não está na gente. A gente está aqui nesse lugar, mas não é porque a gente está aqui, nesse mundo, nessa Babilônia. A gente continua sendo um cidadão celestial. Eu continuo sendo um cidadão santo. No meio de impureza, eu sou santo. No mundo de guerra, eu tenho paz. No mundo de valores invertidos, os meus valores ainda são os valores da palavra de Deus. Não importa se eu estou na Babilônia ou estou no mundo, eu sou um cidadão celestial, porque essa é a minha identidade como um filho de Deus. Eles tinham uma postura de identidade. A segunda postura que nós encontramos em Daniel e seus 3 amigos é uma postura de santificação. Você pode dizer comigo, diga: postura de santificação. Vamos ver. Verso 8, Daniel capítulo 1, verso 8, a parte A, vamos ler juntos aqui. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Não se contaminar. Eu gosto dessa frase que diz: propôs em seu coração. Gente, deixa eu falar para ti, tudo nessa vida é questão de decisão. Quando eu e você na nossa vida, a gente propõe, a gente toma uma decisão. Novamente, Daniel está dizendo: a gente está aqui na Babilônia, a gente não tem escolha, a gente está aqui no palácio do rei, e tem uma forma de ser, tem uma forma de comer, uma forma de tomar aqui, tem uma maneira de agir, mas a gente não vai se contaminar. Sabe por quê? Porque é uma questão de escolha. Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Gente, eles tomam uma decisão incrível: eu não vou deixar com que a cultura, os padrões, os comportamentos, o estilo de vida pecaminoso da Babilônia entre na minha vida. Daniel está dizendo: eu vou me santificar. Sabe o que é santificação, gente? É você cuidar que você não se contamine com o pecado. Na época do Covid aqui, eu via gente como tantas pessoas se cuidavam bastante. Quem aqui se cuidou?
Mas tem pessoa que foi além do cúmulo, gente, né? A pessoa não saiu de casa por 2 anos. Conheci gente. Obviamente, as pessoas se cuidavam para não se contaminarem. Mas deixa eu falar algo, gente. A pior contaminação, a pior doença que existe nesse mundo se chama pecado. O pecado, gente, faz com que as coisas belas, as coisas boas se tornem ruins, se estraguem. O pecado consegue fazer o que era lindo virar sujo. E santificação, gente, é cuidar para que você não se contamine no pecado, para que você não suje a sua vida. Agora eu quero ler um texto que mostra uma figura muito linda para nós, em Eclesiastes capítulo 10. Vamos abrir juntos, Eclesiastes capítulo 10, no verso 1. A palavra de Deus nos fala uma assemelhação muito interessante. Eu quero mostrar para a gente agora nesse momento aqui. Eclesiastes capítulo 10, no verso 1, diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Conecte-se comigo aqui. Salomão aqui, ele está sugerindo algo interessante. Ele está comparando um perfume. Agora o que você precisa entender é que a fabricação do perfume naquela época não era feita da mesma maneira que é hoje. E ele está falando assim, que um perfume pode ser bom, mas se uma mosca cair no perfume, vai exalar um mau cheiro e vai pesar muito mais do que honra que existia. Quando eu penso sobre isso, gente, a fabricação dos perfumes, naquela época, era usada com azeite. O azeite, ele tem a capacidade, gente, não apenas de absorver cheiro, mas absorver sabor também. Por isso que o pessoal gosta de um azeitinho na comida, né? E já dizia, o macarrão, alho e óleo, é porque o óleo absorve literalmente todo aquele gosto do alho. Só que se o azeite e o óleo, naquela época, gente, era a maneira que os perfumes eram fabricados. É tão importante a gente conseguir entender que nessa fabricação, né, se colocava o óleo e se colocava ali as flores, e tendo diferentes tipos de aroma. Essa era a maneira de conduzir e ter. Agora era colocado em recipientes, era colocado em jarros naquele momento. E quando colocavam em jarros, muitas vezes podia cair uma sujeira ali. E nesse momento Salomão está dizendo assim, uma mosca que cai ali vai exalar um mau cheiro. O óleo na nossa vida é um símbolo do Espírito Santo, da unção de Deus. O perfume, o apóstolo Paulo fala no livro de 2 Coríntios, que nós somos o bom perfume de Cristo. Amém. Nós exalamos o bom perfume. O bom perfume de Cristo é o nosso testemunho. Não é maravilhoso você se aproximar de alguma pessoa que tem o perfume de Cristo na vida dela? Quando você chega perto de alguém, você sente, não é um cheiro natural, mas é um cheiro espiritual da presença de Deus. É tão bom a gente cheirar a pessoa que tem a presença de Deus, pessoa que tem o caráter, pessoa que tem vida. Agora é interessante que ele está falando que a mosca, quando ela cai no óleo, ela é capaz de fazer exalar mau cheiro. Agora quando a gente pensa sobre isso, gente, mosca existe onde tem sujeira, sim ou não? Você já viu um acúmulo de lixo, o que vai acontecer? Vai ter um monte de mosca lá. E não é a propósito, gente, que eu acredito que Jesus chamou Satanás de Beelzebu, que significa Senhor das moscas. Porque onde tem pecado e tem sujeira, ali tem o inimigo. Se você quer que acumule mosca na tua vida, mau cheiro, é só você juntar lixo que se chama pecado. E as moscas, os capetinhos, não se preocupem que vem por si só. Agora ele está dizendo, uma mosca exala mau cheiro. Agora a lógica é porque a mosca caiu no óleo. Por que a mosca caiu naquele perfume? E o simples fato da questão, gente, a resposta, ela é obviamente lógica. Não estava coberto, não estava sendo cuidado, não estava sendo vigiado aquilo. Gente, a nossa vida, nós precisamos vigiar para que nenhuma mosca caia no nosso perfume. Não contamine a sua vida. Jesus falou, são as pequenas raposas que destroem uma vinha.
E muitas vezes, gente, viver com o Senhor é um chamado para santificação. No livro de 1 Pedro, a palavra de Deus nos fala: sede santos assim como eu sou santo. Santificação é um caminho para a intimidade com Deus. E toda aquela pessoa que quiser íntimo de Deus, você vai ter que caminhar num caminho de santificação. A palavra de Deus fala: quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e tem um puro coração. Só existe uma maneira de estar na presença de Deus: mãos limpas e um coração puro. Isso é um chamado à santificação. Agora é tão interessante que muitas vezes nós deixamos com que pequenas coisas contaminem a nossa vida. Daniel e seus 3 amigos, eles têm uma postura de santificação. Daniel está dizendo: eu não vou me contaminar com as coisas da Babilônia. É tão fácil a gente se contaminar. Às vezes a gente categoriza pecados, gente. Isso aqui é um pecadão, isso aqui eu não posso fazer. Isso aqui é um pecado, também é errado. Mas esse pecadinho aqui, recebi um videozinho no WhatsApp aqui pornográfico. Às vezes a gente, com pequenas moscas, a gente faz com que o perfume, a unção e o testemunho da nossa vida exale um mau cheiro. Um ator chamado Tozer escreveu: o maior caos que existe é santo sem santidade. Deus nos chama a viver uma vida de santificação, mesmo no meio de uma Babilônia, do mundo que não é santo. Ou você já conseguiu parar para ver que o estilo de vida desse mundo não é puro? Eu me lembro na faculdade, quando eu estava lá, várias vezes meus colegas falavam: Mateus, sextou, bora. Eu falei: bora onde, meu irmão? Ele falou: revoada, cara, hoje o negócio vai enlouquecer. Eu dizia: cara, o que vai rolar? Se for na revo, eu vou. Na revoada, o que vai rolar? Coisas que podem contaminar a nossa vida. Sabe, é tão interessante que você precisa escolher e não deixar com que a mosca caia, com que você tampe os olhos, que você proteja a unção de Deus na sua vida. Daniel e seus 3 amigos estão dizendo: a gente está na Babilônia, mas esse negócio aqui não vai contaminar a gente. Eles têm uma postura de santificação. A terceira postura que eles têm é uma postura de fidelidade. Diga comigo bem alto, diga: postura de fidelidade. Daniel capítulo 3, vai acontecer algo aqui que vai ficar sinuoso, gente. Esse rei chamado Nabucodonosor é um camarada totalmente muito doido. E eu quero mostrar para você o decreto que esse camarada faz em Daniel capítulo 3, vamos ler juntos, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície Dura, na província da Babilônia. Então proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhe é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífano, da cifra, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro do rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-lo será imediatamente atirado à fornalha em chamas. Eita, olha para mim aqui. O que está acontecendo aqui? Esse rei, gente, ele está lá e ele faz uma imagem dele mesmo, de ouro, e ele emite um decreto: quando soar a trombeta, todos na Babilônia irão se prostrar e adorar essa estátua. Só que você tem que lembrar, gente, quem são os 4 camaradas que estão lá que não fazem parte da Babilônia? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 3 caras, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles têm uma postura, gente, de fidelidade a Deus que me impressiona. Porque quando toca o som da trombeta, esses caras falam assim: a gente não vai se prostrar não. Por quê, gente? Esses caras tinham a presença de Deus na vida deles. Esses caras conheciam a palavra de Deus. Desde a lei de Moisés estava escrito lá dos 10 mandamentos: adorarás somente o Senhor teu Deus e somente a Ele prestará culto. Esses caras, eles sabem. Eles falam: eu não vou me prostrar, eu não vou adorar. Essa estátua, gente, representa um sistema.
O mundo. Você já descobriu, gente, que existe uma estátua nessa geração erguida, posta, para que eu e você idolatramos e adoramos? Tem pessoas que idolatram seus próprios corpos, idolatram os dinheiro, se prostram diante da estátua. Sabe o que esses 3 camaradas estão falando? A gente não vai se prostrar. E sabe o que o rei fala, Nabucodonosor? Vocês têm uma chance, ou vocês se prostram, ou vocês serão jogados na fornalha de fogo. Uau! Gente, você consegue entender o que está acontecendo aqui? E esses 3 camaradas, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel acho que tinha dado uma viajadinha, não aparece na história aqui, mas daqui a pouco vai sobrar para ele também, não se preocupe. Esses 3 camaradas, sabe o que eles falam? A gente tem uma postura de fidelidade a Deus, e a gente não vai negociar a nossa fé, rei. E é interessante ver a resposta deles. Eu quero mostrar para você a resposta que esses 3 camaradas dão para o rei. No verso 16, vamos juntos aqui, de Daniel capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrarmos, e ele nos livrará das mãos tu, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba tu, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Uau, esses caras são de fibra, gente. Sabe o que ele está dizendo? Ó, uma coisa a gente não vai negociar, ponto final, a gente não vai se prostrar, a gente não vai viver como esse mundo vive. A gente tem a palavra de Deus na nossa vida, e não importa se a moda é assim, se a cultura é assim, a gente vai continuar com a palavra de Deus. Ponto. Rei, não negociamos isso. Sabe o que esse rei fala? Tá bom, já que vocês não negociam, vocês têm certeza? Ele aponta a fornalha de fogo e ele pede com que os guardas, gente, aqueçam mais a fornalha ainda. A Bíblia relata, depois você pode ler Daniel capítulo 3, que aqueles que foram aquecer a fornalha, gente, morreram queimados. Salpicou a tigrada ali. Foram botar uma lenhinha ali e pum, morreram. O rei Nabucodonosor fala: vocês têm certeza que vocês não vão se prostrar? Olha aquele churrasquinho de gato lá. Vocês são próximos, vocês vão ser atirados lá dentro. O que o rei está tentando fazer, gente, aqui? Pressão. Olhe para alguém perto de você e diga: pressão. Gente, o mundo vai fazer pressão muitas vezes na sua vida para você negociar os valores de Deus na sua vida, da palavra de Deus. Cara, tem pressão. Eu me lembro, eu na faculdade gostava muito de jogar futebol, fazia parte do time da universidade, matador, goleador. Não era, gente, hashtag, um pouquinho. E eu me lembro, gente, quando eu fui participar do campeonato, falaram: Mateus, vai escrever teu time. Eu falei: com certeza. Eu era calouro ainda, estava chegando na universidade. Eles falaram assim: nunca um calouro ganhou primeira vez esse campeonato. Eu falei: desafio. Que para a honra e glória de Deus ganhamos, gente, né? Mas quando fui ver o troféu, gente, eles mandaram o regulamento, troféu, só quem ganhar o troféu do campeonato nosso, do CAV, era 2 engradados de cerveja. Eu falei para a molecada assim: ô molecada, só, tá bacana, me inscrevi já, só tem um detalhe: eu não bebo. E aí o troféu é 2 engradados, e eles: e daí? E aí que se eu ganhar não tem sentido, o que eu vou fazer com essas cachaçadas de vocês? E eles olharam assim: pois é. Eu falei: é isso aí. Eu falei: não, nós vamos mudar esse troféu aí. E eles: não, cara, mas isso é uma tradição de 10 anos, não sei o que lá. Eu falei: gente, desculpe, não vou negociar com vocês. Se eu não ganhar, tá tudo bem, mas se eu ganhar... Ele falou: qual que é a tua bebida preferida? Eu falei: Guaraná, mas tem que ser Antártica. Eu falei: tem que ser Antártica. E aí, gente, o regulamento mudou. 2 engradados de cachaça, caso OBS. Caso o time do Mateus for campeão, 2 litros de Guaraná Antártica. Gente, em toda a parede do CAV, lá, toda a porta do regulamento, estava escrito esse negócio. Cara, quem que é esse tal de Matheus Schmidt aí, que quer tomar Guaraná? Os caras falavam. Dá para negociar, cara. As pequenas raposas destroem uma vinha. Nós ia viajar para lá e para cá, cara, tinha um barrilzão assim de pinga, que a molecada enlouquecia, né? E tinha gelo, e tinha coisa naquilo ali, né?
E ele falou assim, esse barril ia para quê? É para botar a bebida. Eu falei, meu Guaraná está aí? A moçada falou, não, tem que botar, realmente você é do time, né? A gente, de vez em quando, eu estava assim, eu apontava para o cara que carregava o tamborzinho e falava, Guaraná do Mateus. O cara catava meu Guaraná e me entregava assim. Vou falar para você, gente, pressão. O mundo vai fazer pressão para você. Mateus faz isso, Mateus faz aquilo. Se proste. Sabe que Daniel e esses 3 amigos estão dizendo, você pode esquentar a fornalha quando você quiser. A gente vai continuar sendo fiel a Deus, é a palavra de Deus na nossa vida. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A nossa geração carece de cristão autêntico, verdadeiro. É mais que vir à igreja. É um cristão que lá fora, na Babilônia, no mundo diz, não importa o que estão oferecendo, qual que é a moda, o que todo mundo agora está fazendo, eu vou continuar honrando a palavra de Deus e minha vida para a glória de Deus. É isso, gente, que é radical. E esses 3 caras me inspiram, porque estão dizendo assim, nossa postura não muda, a gente pode perder a vida. Eles falam, é possível, rei, que o nosso Deus livre a gente da fornalha. Esses caras têm fé, mas o melhor, cara, é a resposta depois. Se não livrar também, mata no peito, os caras falam. A gente morre, mas a gente não deixa de ser fiel. O rei falou, então vocês vão ver. Põe os 3 lá dentro. Gente, e os 3, eu fico imaginando, né, que deve apertar o coração, indo em direção a uma fornalha de fogo, né, orando, Deus, aparece aí. Mas eles entram os 3 na fornalha de fogo, gente. E aí, provavelmente, esse rei Nabucodonosor fala, mais alguém quer desafiar? Daqui a pouco eu imagino que alguém cutuca o rei assim, rei, estamos com um problema, meu irmão. Ele falou, qual o problema? Mais alguém desafiou? Não. Os 3 camaradas lá estão andando dentro da fornalha. Não pode. E rei, eu vou falar uma coisa para você. Tem 4 lá andando. Não, mas não foi 3 que a gente falou lá. Não, tem 4 lá. Tem bem certinho, daí ver. Um está no reboliço, assim. Outro está imitando o Michael Jackson, rei. Ele está assim, ó. Outro está com as mãos erguidas. Outro está ajoelhado. Mas como a gente enviou 3? Como é que tem 4 lá? Gente, a Bíblia fala, Daniel capítulo 3, que a imagem do quarto era como de um filho de um homem. Jesus, quando vem aqui a esse mundo, ele é chamado nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, de o filho do homem. Sabe o que eu acredito, gente? Que nesse momento acontece o que teologicamente a gente chama de uma teofania, é uma aparição de Cristo, mesmo antes de ele ter sido enviado a Cristo por Deus nesse mundo. Eu acho que Jesus olha do céu, olha a postura de fidelidade dos caras e fala assim, não, os caras estão entrando na caldeira, eu tiro o chapéu e eu desço lá na terra para caminhar no meio do fogo com eles. Amém. Porque é isso que acontece, gente, quando a gente tem uma postura de fidelidade com Deus. Jesus, ele olha lá de cima, Deus olha lá de cima e diz, eu vou lá caminhar no meio, seja do fogo, da água, da tempestade, mas vale a pena caminhar, porque olha a fidelidade de postura que esses caras têm. Gente, isso me impressiona, porque às vezes, gente, eu vejo a nossa fé tão fraca, às vezes um convite é o suficiente para ceder, às vezes uma tribulaçãozinha, uma provaçãozinha, um foguinho, não vou mais na igreja, vou desistir. Meu irmão, esses camaradas estão caminhando no fogo, e a postura de fidelidade deles sabe qual é? Aconteça o que acontecer, a gente continua sendo fiel a Deus. Amém. Deixa eu perguntar para você hoje aqui, Revutiante, como é a sua postura de fidelidade? Às vezes, cara, quando você se posiciona, conecta comigo aqui, ó. Quando tu se posiciona, o capetão lá, das fornalhas, esquenta mais o fogo. Sabe para quê? Para testar se você é fiel mesmo ou não. Esse tempo atrás um camarada falou assim, Mateus, vim para a igreja. E quando ele começa a entender os princípios de separação, esse posicionamento de santificação, ele começa a separar. Ele fala assim, eu vivi uma vida no mundão, a minha vida era só prostituição, várias parceiras sexuais o tempo inteiro, eu vivia dessa maneira, eu vim para a igreja, e sempre tinha um convite, sempre tinha um Instagramzinho, um WhatsAppzinho, as mulherzinhas ali. Eu vim para a igreja assim, eu estava ali no mundão e eu insistia, convidava e ninguém me queria lá no mundão. Eu vim para a igreja, eu fiquei bonito, pastor, ele falou, que começou a chover os convites, as mulheres dizendo, vamos,
Eu falei: acho que é o capeta que se apoderou de mim, pastor. Ele falou: porque antes não tinha convite nenhum, quando eu estava lá, não. Agora eu estou firme com Deus, agora tem convite que fala. Quem sabe o que é? Às vezes a pressão, o fogo, aumentando, sabe para quê? Para provar a nossa fidelidade, a nossa postura diante de Deus. Esses 3 camaradas, gente, ele tem uma postura de fidelidade. Quarta postura, eles vivem uma postura de uma vida disciplinada. Você pode dizer comigo, diga: vida disciplinada. Daniel capítulo 6, verso 10 fala: 3 vezes por dia, Daniel se ajoelhava e orava agradecendo a Deus como costumava fazer. Gente, 3 vezes por dia esse camarada, disciplinadamente, ele entrava na presença de Deus. Isso me impressiona, porque sabe o que muitas vezes rouba a gente de viver as coisas que Deus tem para a nossa vida? Às vezes é a bagunça e a desorganização. Esses caras, eles tinham, gente, no coração deles, as disciplinas espirituais, buscava Deus, orava, lia a Bíblia. E deixa eu falar para vocês, gente, não tem como a gente ser vencedor se a gente não tiver as disciplinas espirituais muito bem claras. Eu tenho batido bastante na tecla aqui na igreja, gente, sobre o devocional que nós temos no nosso aplicativo agora. Gente, todo dia temos um tema novo para você ler, para você orar, para você ser abençoado. Como Daniel entrava no quarto dele e ele tinha um tempo com Deus. Gente, nós precisamos na nossa vida desenvolver as disciplinas espirituais. Viver com Deus, gente, num relacionamento, é uma dedicação. Agora eu vejo hoje muitas vezes, gente, tantas pessoas menosprezando a sua prioridade, o que é mais importante que o seu relacionamento com Deus. Mano, tem gente que, por exemplo, assim, quem é a Vida Fit aqui? Eu estou tentando, estou pagando a academia, né? Só não vou, mas estou pagando, né? Não, eu tento ir, gente, tento ser regrado nesse negócio. Já que tem que ser, não faz bem, então vamos lá. Todo dia tem que ir lá 1 horinha, levantar uns pezinhos lá, enganar os clientela, né? Achar que está levantando os pesos grandes, está levantando os pequenininhos, mas está ali pelo menos. Eu vejo tanta gente dedicada em coisas naturais, gente. Agora, às vezes, quando é para dedicar para as coisas de Deus, cara, não tem tempo. Gente, eu vi final de semana, cara, ontem, galera no Rock in Rio, pingando na chuva, irmão, a noite inteira. Mano, eu fiquei espantado quando eu vi a reportagem que teve uns doidos que pousaram, ficaram 24 horas numa fila para pegar um lugar bom, para ver o Justin Bieber se peidar lá no palco e ir embora. E pagou uma fortuna. E às vezes a gente, para buscar Deus, assim, uma preguiça, dor de cabeça, enxaqueca, hoje eu não vou. Vai ler a Bíblia, irmão, né? Vai ver um Netflix, estrala o zoião, maratona séria a noite inteira. Vai ler a Bíblia, parece que os diabos sentam na pálpebra dos teus olhos, dá um sono. Sono, peso, cansaço. Gente, nós precisamos desenvolver as disciplinas espirituais. Você está comigo aqui? Diz amém bem alto onde você está. Porque se a gente quer ser vencedor, o que vence o mundo é a nossa fé. Agora, se eu e você, a gente for relapso nesse negócio, vou quando dá, faço quando quero, quando tenho vontade. Gente do céu, como é que a gente vai vencer na vida com Deus? Por último, a última postura é a postura de integridade. Você pode dizer comigo, diga postura de integridade. Postura de integridade. Não vou ler para você, porque eu quero breve já encerrar para orar contigo. Mas no capítulo 6 de Daniel, a Bíblia fala que esse rei, às vezes tem gente que não aprende, né, pessoal? Esse rei, Nabucodonosor, mesmo tendo visto Sadraque, Mesaque e Abednego sendo livres da caldeira, eles não aprenderam, gente. Esse rei não aprendeu. Ele faz um outro decreto, gente, lá, que por 30 dias, quem orasse para Deus, qualquer Deus, que não fosse Ele mesmo, esses caras se consideram Deus, gente, olha a loucura, seria lançado na cova dos leões. Você pode dizer bem alto essa palavra comigo, diga cova dos leões. Qual que é o decreto, gente? 30 dias que só pode adorar a eu mesmo, e se adorar outro Deus, não pode. Gente, qual que é o Deus de Daniel? Gente, Daniel não é da Babilônia. Daniel
ele serve ao único Deus verdadeiro, o grande eu sou, Yahvé, o Deus de Israel, que era, que é e sempre será o Criador do universo. Só existe um Deus verdadeiro, e seu Filho Jesus Cristo que veio a esse mundo. Daniel serve a Deus, e esse rei está falando, sabe o que? Só pode adorar a mim, não pode orar mais para ninguém. Daniel é um homem de disciplina espiritual. Sabe o que Daniel está dizendo? Não, 3 vezes por dia, rei, eu tenho uma disciplina espiritual, eu faço o meu devocional, eu pego o aplicativo da Revo Church, e eu abro, e vou lá, e coloco, e leio, e oro, e louvo, e ouço, e leio a minha Bíblia, 3 vezes ao dia, rei. Gente, por Daniel desobedecer, ele é jogado na cova dos leões. Se você vai ser lançado, gente, numa cova com leões famintos, o que vai acontecer contigo? Gente, se você encontrar uns cachorros famintos, já é perigoso te depenar aí. É ou não é? Você está passando num bairro lá, a gente passei numa rua de uns guapé, quase me comeram vivo lá. A gente tá, vai entregar, sai filho já, vai daqui meu zebo, né? Gente do céu, os cachorros velhos que não deram alimentação para eles, quase me comeram minhas canelas aqui, né? Agora você imagina, gente, o que leão faminto vai acontecer. Tem um buraco, uma cova, cheio de leões lá. Nem o cara chega lá embaixo, os leões já comeram, gente. Daniel, você vai continuar com a sua postura de buscar a Deus? Eu não sei se você consegue perceber, gente, o que isso significa na nossa vida. Existe um sistema, cara, existe uma Babilônia, um mundo, que tenta nos empurrar para longe do relacionamento nosso com o nosso Deus. Isso é no nosso dia a dia. E Daniel está dizendo, sabe o que? Não, rei, não negocio. Eu vou para a cova dos leões, mas eu vou continuar adorando ao Senhor. O camarada é botado na cova dos leões, gente. Mas sabe o que é o mais incrível, gente? Quando a integridade é grande, Deus tem uma coisa só que impressiona Deus nesse mundo. Não são talentos, não é dinheiro, não é recursos, não é beleza, não é número de seguidores no Instagram. Tem só uma coisa que impressiona Deus, gente: integridade de caráter. Daniel, sabe o que ele fala? Eu não vou comprometer a minha integridade. É interessante que o decreto era só quanto tempo? 30 dias. Ele podia dizer assim, não, vamos negociar. Por 30 dias então eu oro, depois eu oro. A gente fala para você, não negocie a tua integridade daquilo que você é em Cristo Jesus. Não negocie a integridade do teu caráter em fazer o que é certo nas mínimas coisas, meu amigo. Existe uma frase que diz, onde passa um boi, passa uma boiada. Se você começa a permitir com que pequenas coisas passem, logo, gente, uma boiada também passa pelo teu caráter. Se você, homem, você se permite ver pornografia na internet, amanhã, hoje é só um boi, amanhã a gente é uma boiada, você está saindo da sua esposa. Não negocie a sua integridade. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Daniel, ele diz, eu não vou deixar a minha integridade, eu tenho uma postura de integridade. E ele vai para a cova dos leões. Gente, milagrosamente, sabe o que acontece? Daniel chega lá e Deus fecha a boca dos leões. Nenhum leão sequer levanta uma unha para fazer nada com o Daniel. Daniel pega o Instagramzinho, fazer um storyzinho aqui, os leão. Junta aí, moçada, junta aí o merenguezinho para nós. Você consegue imaginar o que é esse negócio, meu irmão? Quem tem integridade, gente, os céus respondem. Quando o rei no outro dia vai lá dar uma olhada se tem picadinho de Daniel, gente, Daniel sai feliz. E sabe qual é o melhor da história? O rei aí, é impossível, gente, não se render ao poder do nosso Deus. O rei fala, a partir de hoje, o Deus aqui da Babilônia também será esse Deus que Daniel serve. Não será mais a minha estátua, não será outro, mas será o Deus de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque sabe, gente, quando você não negocia suas posturas,
as pessoas perto de você vão reconhecer o Deus que você serve. Quando você não negocia o seu bom testemunho, o perfume da sua vida, pode ser que momentaneamente você seja criticado, pode ser que momentaneamente você seja julgado, mas em algum momento essas pessoas vão reconhecer um homem e uma mulher de Deus na sua vida. Em algum momento eles vão entender, cara, esse é o caminho certo, cara, isso aí é a verdade, vale a pena ser puro, vale a pena ser santo, vale a pena se guardar para o casamento, vale a pena fazer certo, não vale a pena às vezes fazer na moda como todo mundo faz, vale a pena ficar com a palavra de Deus. Agora essa é a postura, gente, quem quer vencer. Quem aqui quer vencer? É as posturas, cara. O meu posicionamento de hoje me conduz ao lugar onde vou estar amanhã. Eu quero profetizar, Revo Church, que nós sejamos uma igreja de postura, porque o lugar onde Deus vai nos levar é um lugar de vencedores. Sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre os seus relacionamentos, o que Deus tem para você é vitória. Mas hoje eu sinto Deus nos chamar, gente, a um posicionamento, a uma postura de um seguidor de Cristo, de um cristão que é vencedor. Que assim se cumpra na nossa vida, em nome de Jesus. Se você recebe essa palavra, você pode dizer amém onde você está. Fica de pé comigo para nós orarmos juntos nesse instante.